A inteligência artificial gera grandes alterações no mundo do trabalho e também no processo judiciário do trabalho. E se é trabalho, pode chegar o podcast da Escola Judicial da 5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, examina hoje as relações entre inteligência artificial e poder judiciário, com a presença honrosa do professor Marco Aurélio de Castro Júnior, professor da Universidade Federal da Bahia e pesquisador nessa área. Obrigado, professor, por sua disponibilidade. Como é que o senhor vê essa relação entre o Poder Judicial e a inteligência artificial? Antes de mais nada, agradeço o convite. Estou muito feliz de voltar ao Boulevard Suíço. Quando eu nasci, vim morar aqui. Minha primeira infância eu passei aqui. Uhum. É uma memória muito boa. Bom, eu acho que em qualquer área absolutamente necessário e inevitável o uso da inteligência artificial. Pouco importa, seja na justiça, na produção de carros, de extração de minério, qualquer coisa. Ela vai estar presente, já está presente praticamente tudo, né? Como é que a gente identifica o que é isso, a inteligência artificial? Porque o nome já está corrente, tudo é inteligência artificial. O que é o núcleo desse conceito novo? Essa pergunta é interessante, porque sempre que se alcança alguma coisa que se dizia ser própria e com o uso necessário de inteligência artificial, as pessoas tendem a considerar que aquilo lá, não, isso não é inteligência artificial. Inteligência artificial é outra coisa. Então, é sempre a fase seguinte. Mas nós estamos chegando num momento em que já se reconhece, né, e principalmente com a inteligência artificial generativa, que aquilo que aquele determinado sistema está fazendo é dotado de inteligência artificial, tá? O uso de um sistema para realizar tarefas que poderiam ser realizadas por um ser humano, mas muita vez já de modo mais eficiente e até melhor. Mais rápido? Sem dúvida, mais rápido, sim. Generativa significa ele é capaz de continuar aprendendo, não? Não só continuar aprendendo, mas de criar realmente, produzir coisas novas. Sim. Esse é um modelo matemático? É um modelo matemático. A partir do que ele faz essa criação? Bom, para tentar simplificar, vamos lá. É como se você alimentasse um sistema com um gigantesco banco de dados, tá? E as pessoas se dirigem a esse sistema fazendo perguntas. A qualidade da pergunta vai ditar a qualidade do resultado, não é? E ele vai fazendo cálculos preditivos, ver qual seria a sequência mais adequada de palavras encadeadas para realizar aquela pergunta. Então, como, por exemplo, o teclado que a gente usa no celular, aquilo é inteligência artificial. Ele prevê qual seria a próxima letra e aí pode até preencher e sugerir palavras. Só que com a inteligência generativa, para fazer muito simplificadamente, ele prevê todas as palavras. Então, ele já prevê o texto, entrega um texto completo. E aí vai fazer a opção a partir do quê? Incidência estatística? Incide mais nesse assunto? Também. Ele vai verificar quais são as palavras que se relacionam mais, mas ele não vai repetir sempre as mesmas palavras. Ele vai produzir uma variação. E essa variação vai ser algo criativo, embora muita gente ache que não haja criatividade, que seja só matemática, né? Então, mas na própria matemática tem criatividade. Não é absolutamente cartesiana, não, como se imagina. Até porque a lógica cartesiana já não explica a inteligência artificial. A gente tem que passar para lógica paraconsistente, né? Que admite o terceiro excluído, que não está na lógica cartesiana, e admite também as contradições. Como é a nossa inteligência? Nós não somos contraditórios com nós mesmos? Claro. Por que um sistema que a gente entende que é inteligente, considerando que nós sejamos também, e já sabemos também, não somos os únicos seres inteligentes, que esse ser que foi criado imaginando um sistema de inteligência parecido com o nosso também não tenha contradições? Vai ter. Sim. O sistema verdadeiramente inteligente é aquele que vai errar. Até porque a gente erra. Pois é. E isso traz também um aspecto ético, né? Porque a construção desse sistema passa pelo viés ideológico, preconceituoso, enfim, a qualidade humana de quem o desenvolveu, não? Nós temos os vieses dos dados e os vieses algoritmos, tá? Sim, ótimo. Não há cultura sem preconceito, ok? Nós vivemos imersos em as várias culturas, todas elas têm preconceitos, desde aqueles mais comuns e usuais nas culturas. Com isso eu não estou dizendo que deva ser aceitável, né? Que a gente não possa evoluir. O processo civilizatório ajuda a superar diversos preconceitos, até preconceitos que a gente nem imagina que possam existir em outras culturas. Então, agora,
Qual é a diferença para um sistema para a gente? Mudar a cabeça das pessoas é muito mais difícil. Na medida em que você percebe que o sistema apresentou uma resposta com viés, você pode voltar a ele e melhorar, né? E ele vai aprender sem resistir. E aí talvez nós estejamos criando outros preconceitos também. Né? Sim, mas é que é mais fácil, ficou bem notório, corrigi-lo do que corrigir a humanidade. Claro, lógico. Corrigir uma pessoa já é difícil, né? Pois é, o homem é bem mais complexo. Na atividade judiciária especificamente, o senhor tem ideia do que é que isso vai poder fazer para a gente? Que tipo de ajuda a inteligência vai poder dar na rotina dos processos e dos litígios? Eu estou terminando agora para o meu grupo de pesquisa, que é o DIT-UFBA, Direito, Inovação e Tecnologia, em parceria com a estudante de inteligência artificial lá em Barcelona, um artigo em que eu, especificamente para os contratos empresariais, quais seriam as aplicações. Mas nós podemos pensar em aplicações que já existem inúmeras no Poder Judiciário, né? Que seriam próprias do poder próprio, né, do judiciário, dos juízes, dos magistrados, né, para produzir o que eles precisam fazer, que são as decisões judiciais, tá? Como, por exemplo, resumir um processo, tá? Sugerir uma ementa, sugerir uma decisão. O magistrado pode dizer, olha, eu entendo que diante desse caso aqui a decisão deve ser assim, você pode redigir essa decisão e ele fazer isso. Claro que ainda é necessária a supervisão humana. Na área de advocacia, algo parecido também. Ontem mesmo resumi um processo de mais ou menos 2.300 páginas em poucos segundos. Então ele fez o resumo todo. Claro que eu li o processo antes, algum tempo atrás, só que eu pedi para ele resumir para me rememorar. Então, determinados detalhes eu percebi, determinados outros eu não tinha me atentado e ele me chamou a atenção. Aí eu posso produzir minha peça processual a partir dele. Mas podemos pensar em outras coisas também, como, por exemplo, no momento da elaboração de uma decisão, ou de uma petição, ou de um parecer, né, consultar a jurisprudência dominante ou para jurimetria, por exemplo. Se eu quiser fazer uma petição para o juiz fulano de tal sobre, por hipótese, despejo por falta de pagamento de uma locadora mulher com um locatário homem na Pituba, que é um bairro de Salvador. Sim. Como este juiz decide? Quais são as teses que seriam melhor apresentar para ele, para que, claro, não vou fugir da verdade nem da realidade, né? Mas o que ele decidiria se eu utilizasse isso? As chances são que ele decida a favor de um ou de outro naquela maneira. Então, isso é uma das possibilidades, né? Agora, óbvio, quem já usou, por exemplo, o ChatGPT ou qualquer outro, vai ver que ele às vezes sugere jurisprudência que não existe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 é o número do acórdão e aquilo não existe. Você precisa revisar, né? Essa era a minha questão, professor, com a barreira ética, né? Porque hoje o sistema de decisão no judiciário conta com o concurso de servidores que são assessores dos juízes. Então, quanto mais complexo, maior o volume de trabalho e mais complexo o tribunal, imagino, a quantidade de assessores é maior e a dificuldade do ator que decide supervisionar cada pedaço da decisão é proporcionalmente maior. Mas ainda há. Não há um risco ético grave aí da gente pegar colegas juízes e ministros, embargadores, que descansem na inteligência artificial? Quer dizer, já ensinei a ela como eu decido, ele decide os casos por mim. Vamos lá. Vamos lá. Na realidade, hoje em dia, o que nós vemos é que, claro, muitos dos magistrados consultam os autos, examinam e elaboram suas decisões com base naquilo que eles entenderam que é o correto. Mas muitos também se valem, como você acabou de falar, dos assessores. Tá? A confiança nos assessores, né? Porque justamente são pessoas de confiança do magistrado, levam ele a aceitar as sugestões, muitas vezes, dos seus auxiliares e chancelam aquilo. Qual seria a diferença, então, ética, para escolher a decisão feita pela inteligência artificial, já que alguém vai assinar algo que não produziu? Eu perguntei primeiro. Pois eu não vejo nenhuma. Eu acho que não há dificuldade nenhuma, não há problema nenhum. Tá? Se nós tivermos... Ressalvado esse risco que o senhor mencionou, que a inteligência pode inventar dados, né? Isso tem que ser um cuidado. Por isso que eu falei que é preciso ter a supervisão humana ainda. Tá? É como eu falo nesse livro que eu acabei de lançar, né?
que trata da inteligência artificial e decisão judicial. Eu acho que para determinadas coisas, são muito comuns, o mainstream, aquelas decisões reiteradas, você pode usar a inteligência artificial porque vai ajudar o cidadão. Vai Não vai mais ser rápido, né? contra o cidadão, vai agilizar o processo judiciário, vai efetivar aquela garantia constitucional. Para Tá? que o juiz tenha tempo de fazer o que é mais E complexo. o juiz vai julgar casos de complexidade grande que exijam, de fato, uma reflexão e, mais que isso, uma experiência. Experiência essa que o próprio sistema pode adquirir com o tempo, com uma velocidade muito maior que a gente. Para aprender determinada área de conhecimento, que, por exemplo, que exija uma formação superior, nós temos que ir para uma faculdade, estudar 4 anos e continuar o resto da vida estudando. Para eu transmitir isso para um aluno, por exemplo, eu passo um semestre inteiro para falar de poucos temas. Aquele sistema de inteligência artificial que já tem aquele conhecimento todo armazenado dele, transmite para o outro em um átimo de segundo. Então, a velocidade é milhões de vezes mais rápida. Tá? Então, esses sistemas estão aprendendo muito mais rápido que a gente, vão produzir resultados, já produzem resultados semelhantes aos nossos, ainda submetidos à supervisão, mas adiante vão superar a gente. Que medo, não? Não sei, as pessoas tinham medo dos teares a vapor também, né? Acabaram com vários... A máquina a vapor assustou bastante gente. E todas as outras, né? O arado e tudo mais, toda a tecnologia traz essa mudança, mas cria novas oportunidades. O grande problema nosso é o seguinte, como no Brasil nós não investimos em educação, nós temos analfabetos que não vão saber fazer as perguntas certas aos sistemas. E isso vai fazer com que essas pessoas não tenham local, não tenham nenhuma possibilidade de estar no mercado de trabalho. O que a gente deveria fazer de logo, e já deveria ter feito há algum tempo, é qualificar os nossos jovens para que eles possam trabalhar em atividades que ainda nem existem, nem sequer foram pensadas. Daqui a 5 anos, se você me perguntar sobre determinadas profissões, e a gente pegar essa gravação de hoje, muitas delas nem existiam nessa data de hoje. A gente tem que estar com a cabeça aberta, preparada para o novo. O novo vai vir. O novo está vindo a passos galopantes. Por exemplo, o reitor da UFBA nomeou um grupo de trabalho para fazer um guia para uso de inteligência artificial. Nós trabalhamos alguns meses nisso, eu fui parte desse grupo de trabalho e entregamos. Nesse período, o ChatGPT teve 4 ou 5 versões, saíram 2 sistemas de inteligência artificial poderosíssimos da China e a gente está fazendo uma nota de rodapé no trabalho que está pronto para dizer, olha, foi feito isso nesse período. Pode chegar, escuta hoje o professor Marco Aurélio, da Universidade Federal da Bahia, sobre inteligência artificial e poder judiciário. Inteligência artificial e poder judiciário é o tema do Pode Chegar 10 deste episódio e paramos nas profissões. Professor, dá para a gente imaginar o que é que dentro do universo jurídico, né, já está obsoleto e não vai ser mais necessário? E no outro lado da moeda, o que é que vai surgir, que a gente pode antever de novas profissões decorrentes da inteligência artificial? Bom, vamos lá. Eu acho que determinadas coisas já podem... caminhar para o seu acaso mesmo. Como, por exemplo, aquilo que a gente fazia antes. Né? Quer dizer, tinha na biblioteca aqueles volumes todos para pesquisar a jurisprudência. Isso já não existe há muito tempo. Tá? Isso já foi superado. Então, alguém para fazer essa pesquisa, um paralegal, um estagiário para fazer isso, já não é mais necessário. Ontem o Jus Brasil lançou uma ferramenta de inteligência artificial poderosíssima também. A gente vai ver quais são as consequências disso no mundo jurídico. Né? Então, aquele advogado que vai consultar apenas a jurisprudência nesses volumes, já não se faz mais há muito tempo. Vai mudar a arquitetura dos escritórios, né? Porque, em geral, os escritórios de advocacia têm uma estante cheia de... Já mudou há muito tempo. Cheia de livros da revista dos tribunais. Nós saímos de um escritório que tinha 100 e poucos metros quadrados, é uma sala hoje em dia, não precisa mais do que isso. Não é? Desde que tenha um computador. E não precisa também que o estagiário e a gente esteja presente lá. Não é? Aquilo lá é um lugar para você chegar, atender uma pessoa... Se não quiser atender remotamente, porque é muito comum também hoje, eu posso falar da minha prática. Claro. A minha prática é 90% dos meus atendimentos de clientes são via sistema de teleconferência, os variados todos. Né? Às vezes, algum cliente quer realmente uma reunião presencial e aí a gente faz a reunião presencial. Mas o escritório é uma sala
Para que mais do que isso? Uhum. Não há a menor necessidade. Sim. Tá? Veja, outro dia minha filha me falou, pai, você faz umas pesquisas no ChatGPT que você não devia usar porque você está gastando muita energia, porque as fazendas de servidores para produzir aquele resultado consomem muita energia. Mas será que é assim mesmo? Não é? Será que efetivamente esse gasto de energia é maior do que se tivesse que parar, pegar um carro em determinado local para fazer uma pesquisa em loco e tal? Não sei. Quantas pessoas se deslocariam para esse Fazer mesmo isso. trabalho? Pois é isso. Então, eu questionei ela. Tá? Mas que profissões poderão advir? Eu acho que pessoas que vão trabalhar com a compreensão, como modelar melhor os dados para que os sistemas aprendam mais rapidamente e como interpretar determinadas situações para verificar efetivamente se ali vai ter um viés algoritmo, um viés de dado, não é? E melhorar a performance do sistema. Na verdade, nós vamos começar a trabalhar para os sistemas. Não é? E os sistemas... Mas, veja, isso é durante algum tempo. Porque a partir de determinado momento, nós e os sistemas seremos uma coisa só. Nossa memória já está no nosso celular. Tá? Nós já atribuímos aos sistemas capacidades que eram nossas e estamos perdendo essa capacidade. Por exemplo, verdade, ninguém sabe o número telefônico nem da mãe nem do pai. Nós estamos ampliando a nossa capacidade. Em algum momento, nós estaremos imersos e conectados, os sistemas serão partes do nosso corpo, da nossa mente, e veja, as possibilidades para o ser humano são imensas. Eu acho que isso, em vez de trazer um medo muito grande, deve trazer um alívio muito grande, porque poderemos ter uma abundância. Né? Por exemplo, para que uma fazenda de 1.000 hectares se eu posso fazer um prédio? Para que gastar milhares de litros para produzir determinada cultura se eu posso fazer com um uso muito mais racional da água? Por exemplo, havia uma empresa, ainda há aqui na Bahia, que ela produzia coco, não é? É um grupo internacional, e todos os pés de coco tinham seus plantadores, os seus cuidadores, mas a água necessária, os insumos necessários, nutrientes, eram para aquele pé, naquele dia, porque o sistema sabia o que é que ele precisava naquele dia, naquele momento. Para que gastar mais? Então, nós teremos mais recursos para usar em outras coisas. Agora, o grande problema é, vamos usar adequadamente os recursos? Vamos produzir mais bem-estar para as pessoas? Quem faz isso, muitas vezes, é o poder público. Será que ele está preparado para enfrentar esse desafio? Eu acho que não. Parece que não. O que nós vemos aqui, na realidade, é não. Não. Tá? Por exemplo, porque nós precisamos de mais prédios para os serviços públicos? Por que nossas audiências não são todas híbridas ou pelo menos telepresenciais? Porque precisamos de uma sala. Né? Isso tem custo de energia, de eletricidade, dispêndio para o material que foi usado para construir, deslocamento das pessoas. Eu ia destacar esse último, professor, porque quanto mais complexa a cidade, essa parte do deslocamento é um custo absurdo e um desgaste humano impressionante. Você deslocar-se em capitais como Salvador ou São Paulo, ainda que o tempo seja em São Paulo muito pior do que em Salvador, porque Salvador está correndo bem nessa disputa, né? O estresse, o desgaste que a pessoa sofre em conduzir o carro até por conta de assalto, de acidente de carro, ele já chega no trabalho em pior condição do que deveria chegar. Agora, me preocupa um aspecto da privacidade do trabalhador, porque eu fiz uma brincadeira com um desses chats aí de inteligência artificial e perguntei o que é que ele sabia a meu respeito. Ele sabe o nome do meu cachorro, que eu não tenho rede social para escrever e não fotografo meu cachorro, não divulgo isso para ninguém. Qual é o limite, né? A gente vem de uma recente instauração de uma legislação própria para a proteção dos dados, mas se todos formos para o sistema, não vai haver um descortinamento, aí o empregador, por exemplo, saberá muito mais do empregado do que o empregado poderia permitir se pudesse controlar essas informações antes do sistema. Eu acho que muito é culpa das próprias pessoas. No seu caso, você não divulga o nome do seu cachorro, mas pode ser que alguém tenha falado. Provavelmente. Pode ser que você tenha, nas configurações, permitido que ele acessasse determinadas informações suas. Fotografias, talvez. Fotografias e tudo. Então, se a gente controla o que a gente fornece,
A gente, claro, pode ter uma resposta menos precisa e menos profunda, mas a privacidade está mantida. E outra coisa, a legislação está em vigor. Se a privacidade, se a LGPD for violada, e o projeto de lei, né, de tratamento da inteligência artificial parece muito com a LGPD, a lei está aí, colocar ela em vigor mesmo, efetivar, né, a lei. Porque, veja, a esfera da intimidade, essa não pode ser alcançada de forma nenhuma por ninguém. Tá? A esfera da privacidade tem coisas que você pode permitir. Né? Eu praticamente só faço publicações nas redes sociais de coisas de trabalho. Sim. Uma vez ou outra, alguns experts me dizem, não, publique você em uma atividade de lazer, porque traz engajamento, e as pessoas estão em busca de engajamento de seguidores. Eu não sei se isso é a melhor coisa, mas depende muito da própria pessoa revelar ou desvelar suas características, informações privadas ou não. E muita gente faz isso sem o menor pudor. Tem gente que publica tudo. Vou tomar um copo d'água. Opa, tira foto da água. Estou comendo tal coisa, tira foto. Certamente o senhor já viu também. Eu observo no restaurante que é difícil uma mesa em que a pessoa, antes de comer, não fotografe o prato, né? Pois é. Ou não filme, né? Fazendo uma selfiezinha. O jeito está viajando, tira foto da viagem. Que maravilha. O bandido sabe que ele não está em casa. Você só publica foto de viagem depois que você retorna. É verdade. Aliás, as pessoas têm que se conscientizar disso. Sim, mas isso passava pela expressão que o senhor já usou no começo da conversa, a falta de educação, né? A gente não é educado para isso tampouco. A média da população não tem a menor noção dos riscos em que isto importe. Agora, eu pensei em outro controle, porque, por exemplo, o IP permite um controle de geolocalização, né? Se o equipamento é do empregador e ele, portanto, tem controle irrestrito sobre ele pode também fazer essa quebra de intimidade do empregado, né? Vamos lá. Por exemplo, celulares. A maioria dos celulares permitem o que se chama de duas caras. Você tem um logar para a sua conta privada e, se for um equipamento da empresa, se ela permitir que use uma conta privada, você tem a conta corporativa. Agora, quando o equipamento é para uso restrito da atividade empresarial, laboral, por que o empregado está usando para tirar foto da sua viagem ou gravar uma mensagem privada? Ele não deveria estar fazendo isso. Ele fez, ele sabe que aquele equipamento é de acesso irrestrito pelo seu empregador. Me parece que não teria uma violação. Mas volta àquela primeira coisa, conscientizar as pessoas. E aí, claro, acho que no contrato, não, tenho certeza, no contrato de trabalho deveria estar esclarecido justamente isso, que o empregador poderia ter acesso àqueles dados, então que o empregado tenha consciência disso para que não revele determinadas coisas. Porque o empregador, de fato, não tem direito de saber da intimidade da vida privada do empregado. Fora do ambiente de trabalho, ele tem que estar protegido por tudo. Mas tem um impacto interessante. Com a reforma de 2017, o teletrabalho passou para o rol das atividades em que não há controle de jornada, né? Então, 62 tinha duas hipóteses e a terceira agora é o teletrabalho. A minha leitura muito rudimentar do mundo tecnológico é o contrário. No teletrabalho, quando a pessoa necessita acessar a ferramenta eletrônica para trabalhar, o controle passa a ser muito mais rigoroso do que se ele estivesse no ambiente físico e o gerente olhando para cá. O que eu digo é, por geolocalização, o empregador vai ter, sem pedir a ninguém, de onde estava trabalhando o empregado, e isso pode ser uma violação de intimidade. Porque se eu tenho liberdade para o teletrabalho, não interessa o empregador onde eu estou fazendo. E aí ele vai saber que eu estava na Fonte Nova, na hora do jogo do Bahia, com o computador ligado ou o celular, qualquer instrumento de trabalho. Veja, é interessante isso, porque a minha concepção, especificamente com os estagiários, por exemplo. Para mim, os estagiários não precisam estar no escritório, nem os advogados. Sim. Podem estar em qualquer lugar, eles têm um projeto para atender e a gente negocia uma performance, ou seja, quando aquilo vai ser feito, e a remuneração para cada caso. Perfeito. Tá? Se ele vai fazer de madrugada, na hora do almoço, de manhã, de noite, é o horário dele. Para mim, pouco importa. A mim não me interessa a vida dele. Tá? Ele tem a liberdade de fazer aquilo na hora que quiser. Mas essa é uma concepção bem avançada para o modelo de contratação que a gente tem ordinariamente, pois é, que é o de controle. Me disseram que isso viola o estatuto do estagiário, a lei do estágio.
Como assim? Se eu estou dando... Provavelmente, ele trabalha muito menos do que está sentado numa carteira 6 horas por dia. E mais, podem trabalhar, estagiar em qualquer lugar. Para mim, pouco importa se ele está estagiando em outro lugar. Ou se o advogado está trabalhando com outro escritório. Não me interessa. Que ele traga o resultado. Não me interessa. Eu preciso de determinada performance de um determinado projeto. Aquele projeto você atende, negociou comigo, caso a caso, a remuneração, inclusive, tá? E aí a entrega vai ser feita naquele prazo. Se entregar no prazo, a remuneração está acertada. Podemos até negociar um bônus para uma antecipação, para um resultado melhor, mas também... Um decréscimo se atrasar. Se atrasar. O mundo é assim hoje em dia, me parece. Tá? Então, a gente está preso a determinados controles que não fazem mais sentido. O exemplo que você deu, estou na Fonte Nova com meu celular, mas estou trabalhando. Sim. Tá? Se a pessoa tiver a concentração necessária para fazer isso, qual o problema? Mas às vezes é coisa tão automática que você não precisa de uma concentração maior. Professor, muito obrigado. Foi muito produtivo ouvi-lo, embora em alguns aspectos assustador. E este pode chegar o podcast da Escola Judicial da 5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Até o próximo episódio.